Então, vamos lá, gente, olha só. Continuar aqui, certo? Então, olha só, vamos voltar aqui, por favor, de novo, aqui na tela. Voltando ao seguinte, a questão fala o que, Josimar? A questão fala o seguinte, que esse explorador contratou Ilhéu X para servir-lhe de intérprete. Beleza? Então, X é intérprete. Mas, Josimar, esse intérprete, ele fala a verdade ou ele mente? A questão não diz nada. Beleza? Não diz nada. Caminhando os dois, o explorador e esse intérprete, que é o Ilhéu X, encontraram quem? Outro Ilhéu chamado Y. E o explorador fez o quê? Fez uma pergunta para o Y. Y, você fala a verdade? O Y respondeu. Só que da mesma forma, Josmar, que tipo de Ilhéu que é o Y? Eu não sei também. Ele pegou e respondeu na sua língua. O explorador não entendeu nada. Aí ele se voltou para o X e perguntou, X, o que ele falou? Né? Perguntou para o intérprete, o explorador. Aí o X falou bem assim, olha, explorador. Ele disse que sim, que ele fala a verdade. Mas ele é mentiroso. Não é isso? Ele disse que sim, que falou a verdade, mas ele é mentiroso. Aí eu pergunto para você aí em casa, onde você estiver, né? Que tipo de ilhéus que eles são? Então eu quero chamar a atenção para uma coisa, né? Olha só aqui para mim. Olha só. Eu vou escrever aqui uma palavra, não precisa mostrar não. Está escrita a palavra. Beleza? Vou guardar a caneta. Eu escrevi o que está aqui. E a questão é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta agora e você vai responder o que está aqui escrito. Mas, Josimar, vai responder. Mas se eu falar a verdade, você vai responder isso aqui. E se você mentir, você vai responder o que está aqui da mesma forma. Beleza? Então, vamos lá, começar. Digamos que você aí, onde você está, você é uma pessoa que sempre fala a verdade. Beleza? Você é uma pessoa que sempre fala a verdade. Se você é uma pessoa que sempre fala a verdade, eu vou te fazer uma pergunta. Você fala a verdade? Você me responde, tá aqui a resposta. Então eu perguntei para você, que é uma pessoa que sempre fala a verdade, eu perguntei assim para você, olha, você fala a verdade? Você me respondeu, tá aqui. Agora você é uma pessoa mentirosa. E eu pergunto para você, é mentiroso, você tem que mentir. E eu pergunto assim para você fala a verdade? Aí você me responde, tá aqui de novo. Então olha só, eu perguntei para você se você falava a verdade. Digamos que você é uma pessoa que sempre fala a verdade. E eu pergunto, você fala a verdade? Você me responde, sim. Você agora é mentiroso. E eu te pergunto, você fala a verdade? Você responde, sim, da mesma forma. Mostra aqui a tela, por favor. Então, olha só, olha aqui a resposta que eu tinha colocado antes. Ou seja, a ideia é a seguinte, o esperto de todo mundo aí foi o explorador. Esse explorador foi muito esperto. Ele fez o seguinte, ele não estava testando o Y, ele estava testando, era seu intérprete. Porque ele fez uma pergunta para o Y, independente do tipo de ilhéu, independente do tipo de ilhéu que o Y é, digamos que o Y fala a verdade, ou digamos que ele é mentiroso. Josimar, a pergunta que esse explorador fez, que foi, você fala a verdade? Uma pessoa que fala a verdade responde sim. Uma pessoa mentirosa também responde sim, porque ela tem que mentir. Você fala a verdade? Ele é mentiroso, né? Ele responde sim, porque ele é mentiroso. Ele tem que mentir. Então, esse explorador foi esperto. A pergunta que ele fez para o Y, ele já sabia a resposta. Então, ele já sabia que da boca do Y sairia a palavra sim. Que da boca do Y sairia a palavra sim. Então, quando ele fez a pergunta para o Y,
Ele iria testar não o y, mas o x. Porque ele já sabia da resposta. Aí ele pegou e virou para o x e falou assim, ô x. O explorador perguntou, né? O que foi que ele respondeu o y? Ele já sabia da resposta. O explorador sabia que a resposta era sim. E quando ele perguntou para o y, para o x, né? X meu intérprete. O que foi que o y falou? O x pegou e falou o quê? Ele respondeu sim. Opa! Se o x respondeu sim, é porque o x acabou de fazer o quê? Falar a verdade. Porque realmente o y disse sim. Então, quando o x falou, olha, o x respondeu sim. Então, o x falou a verdade. Porque se o x fosse mentiroso, o que ele ia falar ao x? Olha, ele respondeu não. Não é isso? Então, da boca do y saiu a palavra sim. E se o x disse que ele respondeu sim, é porque o x acabou de falar a verdade. E quem fala a verdade por inteiro. Sim, mas ele é mentiroso. E tá certo, porque até os mentirosos, com essa pergunta, respondem sim. Então, o x fala a verdade e o y mente. Beleza, gente? Então, a essa pergunta no mundo só existe a resposta sim. Para qualquer pessoa que você perguntar, você fala a verdade? Ela vai responder sim. Né? Por quê? Porque se ela for uma pessoa que fala a verdade, ela responde sim. Se ela for mentirosa, ela também continua respondendo sim. Ótimo. Então, vamos lá. Agora, de novo. Se nós temos uma pergunta que a resposta só é sim, nós também temos, né? Outra pergunta que só existe uma resposta também. A resposta está aqui. Beleza? Olha só. Olha só. A resposta, eu escrevi a resposta aqui, beleza? Agora eu vou te perguntar. Olha só, de novo. Eu vou supor que você é uma pessoa que sempre fala a verdade. E depois eu vou supor que você é uma pessoa que sempre mente. Beleza? Então vamos supor aqui que você é uma pessoa que sempre fala a verdade. E eu pergunto para você, você é mentiroso? Ou melhor, você mente? Responda você aí. Olha qual a pergunta agora. A pergunta anterior é o quê? Você fala a verdade? A resposta sempre era sim. Agora a pergunta mudou. A pergunta é, você é mentiroso? Você fala mentira? Você é mentiroso? Você é mentiroso? Digamos que você é uma pessoa que sempre fala a verdade. E eu te pergunto, você mente? Você responde o que está aqui. Agora você é uma pessoa que é mentirosa. E eu te pergunto, você mente? A resposta também está aqui. Pode mostrar aqui, por favor, qual a resposta? A resposta é não. Ou seja, se eu perguntar para você, você fala mentiras? Ou você é mentiroso? Se você for uma pessoa que sempre fala a verdade, a sua resposta é não. Porque uma pessoa que fala a verdade não pode mentir. Então ela fala, não, eu não minto não, eu falo a verdade. Mas se você for uma pessoa que mente, eu pergunto pro mentiroso, mentiroso, você mente? Ele vai falar que sim? Se ele falar que sim, ele fala a verdade. Tem que falar o que ele? Que não. Então, para esse tipo de pergunta, também só existe uma resposta. Beleza? Então você fala assim, você fala mentiras? A pessoa responde não. Beleza? Então, é um tipo de questão que nós temos, né, também, que só existe uma resposta no mundo. E a resposta é não. Beleza? Então, se eu perguntar para você, você fala a verdade? A resposta é sim. Você fala mentiras? A resposta é não. Beleza? Então, essas duas perguntinhas que nós temos aí, tá? Onde você vai ter essas duas únicas respostas
independente do tipo de pessoa. Beleza? Comigo aqui então agora. Vou fazer essa questão aqui, olha só. Questão 8 fala bem assim, ó. Uma empresa, né? Uma empresa produz Android de dois tipos. Os de tipo V, que sempre dizem a verdade. E o do tipo M, que sempre mentem. Dr. Turing, um especialista em inteligência artificial, está examinando um grupo de 5 androides, rotulados de alfa, beta, gama, delta e epsilon. A, B, G, D, E. Né? Fabricados por essa empresa. Para determinar quantos entre os 5 são do tipo V, ele pergunta a alfa: você é do tipo M? Você é mentiroso? Alfa responde, mas o Dr. Turing, distraído, não ouve a resposta. Os androides restantes fazem então as seguintes declarações. Beta. Alfa respondeu que sim. Gama. Beta está mentindo. Delta. Gama está mentindo. E epsilon, alfa é do tipo M. Mesmo assim, sem ter prestado atenção à resposta de alfa, Dr. Turing pôde então concluir corretamente que o número de androides do tipo V naquele grupo era igual a. Beleza? Então aqui, vamos passar aqui para a próxima página. Então, alfa, beta, gama, delta e epsilon. A pergunta foi: você é do tipo M? Essa foi a pergunta. Que o Dr. Turing, você é do tipo M? Que o Dr. Turing fez a quem? Fez a alfa. A alfa respondeu, mas o Dr. Turing nem ouviu a resposta. Distraído, não ouviu. A questão fala que beta disse o quê? Beta disse. Alfa respondeu que sim. Então, alfa que sim. Aí gama falou o quê? Beta está mentindo. Beta está mentindo. Delta falou o quê? Gama está mentindo. Mentindo. E epsilon falou o quê? Alfa é do tipo M. Alfa é do tipo M. Beleza. Olha só. Josmar, vou procurar contradição, não sei o quê. Tudo bem, mas aqui a questão não fala pra gente quantos mentiram ou quantos falaram a verdade. Então, o método da contradição aí não caberia, né? Porque aquelas questões, pois não, mas você falou que quando tiver está mentindo. Sim, mas teria que ter o quê aqui, ó? Lembra, ó? Ah, 4, 3 falaram, por exemplo, um mentiu e 4 falaram a verdade. Aí tudo bem. Tem isso aí? Não tem. É até a pergunta, né? Quantos são do tipo M, do tipo V? Então não tem quantidades de verdades e mentiras. Contradição tem, mas eu não sei para eu poder valorar as demais, né? Ah, procura a contradição e coloca o valor, né, o que sobra nas demais. Nós não temos isso aí. Então eu percebo o seguinte. Olha só, aí vem um detalhe da pergunta. Para essa pergunta, Josimar, para essa pergunta, nós temos quantas respostas, né? Você é do tipo M? Alfa respondeu. Doutor Turing não ouviu, mas nós sabemos que para essa pergunta, Josimar, só existe uma resposta. E a resposta é o quê? Não. Você é mentiroso? Se Alfa falar a verdade, digamos que Alfa é do tipo V. Se ele falar a verdade, ele responde não. Se ele é mentiroso, ele continua respondendo não. Então, para essa pergunta, nós só temos uma resposta.
E a resposta é não. Você fala a verdade. Você é tipo M, você é mentiroso? Não. Você é mentiroso? Não. Independente do tipo, né? Independente do tipo de Android que ele seja. Beleza? Então, olha só. Nós não conhecemos o Android A. Mas a coisa nós sabemos. Ele disse não. Então, o que Beta fez quando disse que Alfa respondeu que sim? Beta mentiu. Porque Alfa não tem como responder sim nunca. Né? Esse sim não tem como existir. Porque da boca de Beta, né, da boca de Alfa só pode sair a resposta não. E Beta disse que ele respondeu sim. Beta, você mentiu. Se Beta mentiu, então o que Gama fez quando falou que Beta está mentindo? Gama falou a verdade. Gama falou a verdade que diz que Beta está mentindo. Delta falou o quê? Que Gama está mentindo. Delta. Não. Gama não está mentindo. Gama acabou de falar a verdade. Você que está mentindo. E Epsilon falou o quê? Que alfa é do tipo M. Olha, nós sabemos o tipo de Android que o alfa é? Não. Então, o Epsilon pode tanto estar falando a verdade ou estar mentindo também. Porque se alfa for mentiroso, Epsilon falou a verdade. Se alfa falar a verdade, Epsilon mente. Então, entre alfa e Epsilon, se um falar a verdade, o outro mente. Se um mentir, o outro fala a verdade. Aí a pergunta é o quê? Vamos lá. Mesmo sem ter prestado atenção na resposta de alfa, o Dr. Turing pôde então concluir corretamente que o número de androides do tipo V naquele grupo era igual a... Nós sabemos que ele não prestou atenção na resposta de alfa. Mas nem precisava, né, Josmar? Por quê? Porque a gente percebe o quê? Que independente do tipo de androide que ele seja, a pergunta que o Dr. Turing fez só tinha a resposta não. Então, concluir corretamente, né? Então ele pôde concluir corretamente que o número de androides do tipo V. Olha, ele não perguntou quais falam a verdade, ele perguntou o número de androides, a quantidade. Quantos são do tipo V? Por que, Josmar? Porque uma coisa eu tenho certeza. O Android Gama, o Gama, eu sei que ele fala a verdade. O Android nós já encontramos. Agora, estamos entre alfa e epsilon. Porque se a alfa falar a verdade, epsilon mente. Se alfa mentir, epsilon fala a verdade. Por quê? Porque o epsilon falou o quê? Que alfa é do tipo M. Ele pode ser ou não pode ser. Então, quantos falam a verdade, Osmar? Aí a gente pode concluir o seguinte. Vai ser gama e ou alfa ou beta. Beleza? Gama e alfa ou beta. Então, ou seja, nós temos um e vou tirar outro daqui. Então, dois androides falam a verdade. Um deles eu tenho certeza que é o Gama. O Gama, sim, ele fala a verdade. Beleza? O Gama, sim, ele fala a verdade. Agora, o outro, quem vai ser? Ou é alfa ou é epsilon. Opa, beta não, coloquei errado ali, gente. Epsilon, né? Ou é alfa ou é epsilon. Beleza? Ou é alfa ou é epsilon. Porque se alfa falar a verdade, epsilon mente. Se alfa mentir, epsilon fala a verdade. Então, um deles nós sabemos que é gama e o outro vai ter tirado da onde? De alfa ou epsilon. Perfeito. Beleza? Então, a resposta é 2. Vamos lá para a resposta. Ó, 2. Beleza? Então, a gente percebe o seguinte, gente, que não é difícil. Beleza? Para essas duas perguntas aí, nós temos apenas uma resposta e tem outras questões também de outras bancas, né? Preste atenção nessas perguntinhas. Você fala a verdade? Sim. A resposta é sempre sim. Você é mentiroso? Não. A resposta é sempre não.
Então, para essas duas perguntinhas, nós temos sempre, né, essas duas respostas aí, belezinha? Vou fazer mais uma questãozinha aqui, a questão 9, vamos lá? Diz assim, ó. Percival encontra-se à frente de 3 portas, numeradas de 1 a 3, cada uma das quais conduz a uma sala diferente. Em uma das salas encontra-se uma linda princesa, em outra um valioso tesouro e finalmente na outra um feroz dragão. Em cada uma das portas encontra-se uma inscrição. Porta 1. Se procuras a linda princesa, não entres, ela está atrás da porta 2. Porta 2. Se aqui entrares, encontrarás um valioso tesouro. Mas cuidado, não entre na porta 3, pois atrás dela encontra-se um feroz dragão. Porta 3. Podes entrar sem medo, pois atrás desta porta não há dragão algum. Alertado por um mago de que uma e somente uma das inscrições é falsa, opa, legal, sendo as outras duas verdadeiras, Percival conclui então corretamente que atrás das portas 1, 2 e 3 encontram-se respectivamente, beleza. Percebe o que, Josmar, aqui? Percebe o seguinte, porta 1, porta 2 e porta 3. E que também a gente percebe o que, né? A gente percebe o quê? Que somente uma das inscrições é falsa, então somente uma delas é falsa, sendo as outras duas o quê? As outras duas verdadeiras. Beleza? Então, olha só. Vamos comigo. Vou colocar aqui. Porta 1, porta 2 e porta 3. Vou colocar as inscrições dessas portas aí. Porta 1 fala o quê? Se procuras a linda princesa, não entra. Ela está na porta 2. Então, princesa, para resumir, né? Princesa, porta 2. Porta 2. Se aqui entrares, encontrarás um valioso tesouro. Mas cuidado, não entra na porta 3, pois atrás dela encontra-se um feroz dragão. Então, porta 2. Porta 2. Aqui tem tesouro. Porta 3 tem dragão. Porta 3. Podes entrar sem medo, pois atrás dessa porta não há dragão algum. Então, porta 3 fala o quê? Aqui não tem dragão. E a questão fala o que ainda? Que somente uma das inscrições é falsa, apenas uma é falsa, sendo as outras duas verdadeiras. Beleza. Aí eu vou aplicar qual método aí, gente, agora? O método da contradição, não é isso? Porque a gente percebe o quê? Temos pessoas que mentem, pessoas não, na verdade, inscrições, né? Nós temos inscrições verdadeiras e falsas aí. Temos sim, ó, um falso e 2 Fs. Beleza? E perceba o que mais também, Josmar? Que quando eu tenho mentiras e verdades, eu procuro a contradição. Pode ser P2 e P3, não pode, ó? P2 fala o quê? P3 tem dragão. P3, aqui não tem dragão. Não é uma contradição? Então eu posso muito bem pegar aqui, ó, e dizer que P2 e P3 estão em uma contradição. E dentro de uma contradição, nós temos verdade, mentira ou mentira, verdade. Beleza? Então a gente percebe o quê? Verdade, mentira ou mentira, verdade. Aí olha só, nós temos quantas mentiras na questão? Nós temos uma mentira. Se nós temos uma mentira na questão, o que eu posso pensar? Ou ela vai andar em P2, ou ela vai estar em P3, porque em P2 e P3 não é a contradição. Está sobrando o quê? Verdades. Então, se está sobrando verdades, P1 só pode ser verdadeiro. E se P1 é verdadeiro, o que eu vou fazer? Olha só, P1 é verdadeiro.
P1 fala o quê? Princesa está na porta 2. Então, vou colocar P1, P2 e P3. A P1 falou a verdade. Falou o quê? Que a princesa está na porta 2. Então, na porta 2, nós temos princesa. Princesa. Se a princesa está na porta 2, né? Olha só na contradição. O que que a porta 2 está escrito lá? Aqui tem tesouro. Oxe, não. Se a gente acabou de descobrir que na porta 2 nós temos princesa, então na porta 2 quando fala aqui tem tesouro, isso é mentira. Então P2, a sua inscrição é mentirosa. E se é mentirosa, na contradição embaixo só pode ser o quê? Verdade. Então olha só. O que que a P3 fala que é verdadeiro? Aqui não tem dragão. Então, se o dragão não está na P3, só pode estar onde? Na P1. P1 tem dragão. P2 tem princesa. E sobre o P3 o quê? Tesouro. Beleza? Então, ele quer quem lá, respectivamente? Portas 1, 2, 3. Então, porta 1, dragão. Uma linda princesa e um tesouro. Letra E. Beleza? Letra E. Então a gente percebe aí, né? Você percebe o quê? Que nós vimos o quê? Questões com contradição, quando tem verdades e mentiras, procuram a contradição e faz perfeitamente. Beleza? E também aquelas duas perguntas no mundo que só existe uma resposta. Você fala a verdade? Sim. Você é mentiroso? Não. Beleza? Independente do tipo de pessoa que esteja respondendo. E aqui a gente viu, né, essa aplicação das 3 leis do pensamento, né? Não contradição, terceiro excluído e da identidade. Então é uma maneira de se cobrar o que, Josmar? Essas 3 leis do pensamento, ou também conhecido como os princípios fundamentais da lógica proposicional. Então aqui a gente finaliza esse método da contradição e no próximo bloco eu vou falar sobre o método da experimentação, né? Porque muitas vezes a questão não me traz a quantidade de mentiras e verdades. Quando me traz essa quantidade de verdades e mentiras, aí fica legal, procura a contradição, veja direitinho, veja a quantidade, preenche os demais e a resposta sai. Beleza? Então, com verdades e mentiras, método da contradição e no próximo bloco vai ser o método da experimentação. Belezinha? Até o próximo bloco com um novo método.